diretamente do estúdio móvel da ProVídeo. Estamos hoje em Ribeirão Preto, na presença do especialista previdenciário Hilário Bock Júnior. Desde já eu agradeço a sua participação em nosso programa. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário. Muita gente tem falado e encontrado problemas na questão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. O que o senhor, como especialista na área, o senhor tem a falar sobre essas dificuldades que talvez o INSS está impondo para os cidadãos? Olha, Jair, normalmente a pessoa que está buscando um benefício por incapacidade, seja lá uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, dependendo do grau de incapacidade e da duração desta incapacidade, tem dúvidas sobre qual tipo de doença serve para poder fazer um pedido de afastamento no INSS. O INSS, na verdade, ele não vê nada como diz respeito com a doença. O INSS vê a incapacidade. Então, a primeira dica que a gente dá para as pessoas é que qualquer tipo de doença pode gerar um benefício por incapacidade na Previdência Social. A partir desse momento, a pessoa tem que apresentar o relatório médico, marcar uma perícia e automaticamente passar pelo INSS. Nós sabemos que o INSS nega benefícios para pessoas que estão incapacitadas, mas nós sabemos também que tem muitas pessoas incapacitadas recebendo aposentadoria por invalidez e trabalhando escondido. Nós temos os dois lados da moeda, né? Tanto do lado segurado como do lado do INSS. A dica que a gente dá para as pessoas que estão pedindo benefício por incapacidade e que não conseguem se afastar pelo INSS é para que faça de forma adequada 3 tipos de recursos administrativos, que é o pedido de prorrogação, o pedido de reconsideração e o recurso para a Junta de Recursos da Previdência Social. Caso o INSS continue negando o benefício e a pessoa entenda que ela está incapaz de exercer atividade profissional, aí não tem outro caminho a não ser procurar o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, essas decisões seriam arbitrariedades, a gente pode chamar assim, não sei, que o INSS comete com os cidadãos, com os segurados. Muitas vezes nós vemos que eles estão recebendo o benefício e imotivadamente o INSS corta e para depois justificar. Nessa situação que eu exemplifiquei, como na situação que o senhor exemplificou, o cidadão, ele recorrendo ao Poder Judiciário, ele consegue ter um amparo? É possível reverter no Poder Judiciário essas negativas do INSS? Sim, é possível. A gente tem que ficar bem atento ao seguinte: quando um benefício é concedido pelo INSS, ele tem data final para ser cessado. Cabe ao segurado, 15 dias antes dessa data final, solicitar pelo 135, que é o telefone do INSS, ou pelo próprio site da Previdência Social, a prorrogação do benefício. Se ele não pedir a prorrogação 15 dias antes da data marcada pelo INSS para cessar o benefício de fato vai ser cessado. O fato é que ninguém pode ter um benefício que está concedido sem que antes passe por uma perícia para dizer que tem uma data final para que ele realmente cesse. A partir daí, somente por intermediação judicial ou os recursos administrativos, como nós já falamos, e se eventualmente a perícia for marcada em uma data muito distante, cabe também pedir ao juiz a antecipação dessa perícia através de meios de recursos que advogados podem utilizar, ou até mesmo o segurado, sem intervenção de advogado, no Juizado Especial Federal, onde demandas de pequeno valor não necessitam da presença do advogado. Entendi. Na questão que muita gente comenta da insalubridade, periculosidade, e que muitos tentam aposentar exercendo trabalhos insalubres e perigosos e contribuem por vasto tempo e o INSS nega. O que se fazer nesse tipo de situação? Isso, é o que a gente sempre viu, Jair, é que as pessoas, ao longo da vida, deixam tudo para a última hora, né? Pessoas que trabalharam ao longo da vida em várias empresas, que exerceram atividades insalubres, atividades penosas, perigosas, devem desde já começar a fazer um planejamento previdenciário, fazer um levantamento de toda a vida profissional, e para isso o caminho é simples. Basta solicitar no INSS um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é gratuito. Com base naquele documento, você fica sabendo tudo que está registrado no INSS. Se a atividade for especial, tem que constar nesse CNIS
que a atividade é especial. Aparece lá o número 25 na frente do contrato de trabalho. Se não aparecer, é porque o INSS não está considerando esta atividade especial. Ou então a sigla IEAN, IEAN. Significa que o INSS já está considerando essa atividade especial. Se não estiver no CNIS, nem dizendo que tem essa sigla IEAN, nem o número 25, significa que a pessoa tem que começar a buscar nas empresas nas quais ela trabalhou um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário. Em resumo, todo mundo que exerceu atividade especial deve, desde já, buscar na empresa este documento que comprova a atividade especial e pedir a retificação do banco de dados do INSS antecipadamente, para que na hora da aposentadoria não tenha essa surpresa desagradável. É bom sempre prevenir, né? Não tenha fazer dúvida. o planejamento. Claro, e as pessoas que não têm tempo, não têm paciência ou não entendem desse planejamento previdenciário, como elas podem recorrer, o que elas podem fazer? Isso, olha, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é se ela sabe, de fato, o que ela está fazendo, né? A gente percebe várias vezes que as pessoas, elas não fazem um planejamento adequado. E não fazem um planejamento adequado porque acham que tudo vai acontecer naturalmente. E não é assim que funciona. A pessoa tem que se responder algumas perguntas. E se ela não souber responder uma dessas perguntas, é porque ela precisa de um planejamento previdenciário. Por exemplo, você sabe quando você vai se aposentar? Você sabe quanto tempo de serviço você tem? Você sabe qual vai ser o valor da sua aposentadoria? Você sabe como contribuir de agora até a data em que sua aposentadoria vai acontecer? Não é uma ou duas dessas perguntas que você tem que saber para poder ter certeza que está fazendo um planejamento adequado. Se você não tiver resposta para todas, então você de fato precisa da ajuda de alguém. E tudo começa fazendo o levantamento do passado, né? Porque todo mundo que vai se aposentar vai computar o tempo de serviço do passado. Para isso existem várias empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. Nós temos contadores, advogados, empresas especializadas em previdência social, por meio das quais você pode fazer um levantamento da vida e automaticamente um planejamento previdenciário. O primeiro passo é saber quanto tempo de serviço você tem. Essa praticamente é a pergunta principal que vai gerar e desencadear as demais. Para isso, o INSS disponibiliza no próprio site dele uma contagem de tempo de serviço. Você vai lá e faz a contagem. O grande problema é que todas as vezes, que a pessoa for atualizar essa contagem, tem que digitar tudo de novo. Nós facilitamos isso, né? Nós fizemos um aplicativo, né, que está na internet, quem quiser. Carro de som, Vamos lá. A primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer é quando ela vai se aposentar. Esta, viu, Jair, é aquela que vai desencadear todas as respostas para as outras, né? O grande problema é que a pessoa, quando vai fazer um cálculo do tempo de serviço, ela pode acessar o site do INSS, mas depois, se for atualizar, tem que digitar tudo de novo. Nós facilitamos isso, nós temos um sistema de cálculo de tempo de serviço, está na internet, é gratuito, qualquer pessoa pode fazer, que é www.tempodeserviço, sem o cedilha.com.br. Lá a pessoa pode fazer a contagem de tempo de serviço, saber quando vai se aposentar, quantos pontos tem, quando vai aposentar com e sem o fator previdenciário, inclusive colocando atividades insalubres, perigosas e penosas e conversão de tempo de serviço, coisa que o site da INSS não faz. A pessoa pode então ter todas as informações e a partir do momento que ela quer atualizar essas informações, é só bater ali o e-mail que ela informou e resgata todas as informações e aí então ela pode fazer o planejamento previdenciário dela sozinha. A partir daí, se ela necessitar da ajuda de alguém, aí sim procura o contador dela, o advogado de confiança, né? Ou uma empresa especializada para poder calcular o valor do benefício, as contribuições que ela vai ter que fazer até a data da aposentadoria. Mas esse é o primeiro passo. Entendi. É sempre bom, então, nós planejarmos o futuro, a previdência. O que o Hilário nos diz é uma questão até de cidadania, né, Hilário? De planejar, de exercer o direito que nos é concedido pelo próprio INSS e que muita gente não sabe, muita gente se torna inerte e depois, na hora de aposentar, na hora que precisa de um benefício, fica aquela loucura. Corta. O que mais, Jorge? E por falar nesse exercício de cidadania, em questão do INSS, Hilário, como que fica a questão dos benefícios? Muitas pessoas, elas procuram
um tipo de benefício, quando na verdade o pedido correto seria para outro? Como que é? Como que funciona? Veja bem, né? A Previdência tem um leque de benefícios, né? A gente divide os benefícios da Previdência, Jair, em dois grupos: benefícios por incapacidade e benefícios programáveis, né? Os benefícios por incapacidade é aqueles que ninguém quer, né? Obviamente ninguém quer ficar inválido, ter um auxílio-doença, auxílio-acidente, muito menos uma pensão por morte, né? Mas então são benefícios que acontecem naturalmente, a pessoa vai buscar quando ela tiver necessidade, mas para ter direitos e benefícios a pessoa tem que estar contribuindo para a Previdência Social. Para exercer a cidadania plena, a pessoa tem que participar de todos os sistemas de previdência social, de seguridade social. A saúde é paga por intermédio de impostos indiretos, a assistência social também, mas a previdência social não. Se você não pagar, você não tem direitos. Agora, do lado dos benefícios programáveis, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial e agora aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. O grande problema é que as pessoas ficam focadas em um tipo de benefício e elas podem ter mais de um benefício. E aí elas perdem a oportunidade de, por 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, esperar um pouco mais e conseguir um benefício que muitas vezes pode ser o dobro do valor daquele que ela está pleiteando. Por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição e 50 anos de idade, uma mulher com 30 anos de contribuição e 45 anos de idade, pode ter uma aposentadoria com valor igual a metade do que teria com uma aposentadoria por pontos. Então é importante que a pessoa faça um planejamento, porque nós sabemos que nós vamos viver mais, vamos viver durante mais tempo, a taxa de mortalidade tem diminuído, a expectativa de vida tem aumentado e as pessoas têm que pensar em ter um benefício mais vantajoso. E além disso, tem as pessoas por incapacidade, né? Aquelas pessoas que têm uma deficiência, que não incapacitam para o trabalho, continuam trabalhando, são as pessoas com deficiência, que se aposentam mais cedo, né? 2, 6 ou até 10 anos antes em relação àquelas pessoas que não têm nenhuma incapacidade. Hilário, e quem já está aposentado, quem já se diz empregado do governo, recebendo do INSS, e diante das situações que você elencou aqui, acha que está recebendo pouco, que pode rever? Existe uma forma de revisão de aposentadoria ou desaposentação? Isso, tem sim, né? As pessoas têm, aliás, né, é bom a gente tocar nesse assunto, viu, Jair? Porque as pessoas recebem um monte de cartinha, tem um monte de proposta, um monte de promessas aí fantasiosas, de que a aposentadoria vai aumentar, de que vai receber uns valores atrasados. Cuidado. Procure seu advogado de confiança, procure uma pessoa que você conhece para saber se de fato a sua aposentadoria está certa, se de fato ela está errada, para poder então fazer um pedido de revisão de desaposentação. Nós vamos explicar como funciona isso. O primeiro passo, não tem outro passo, esse tem que ser o primeiro, é buscar no INSS a cópia do processo que deu origem à aposentadoria. No processo que deu origem à aposentadoria, tem lá todo o tempo de serviço que a pessoa trabalhou, as contribuições que ela fez, os valores dos salários que entraram no cálculo do valor do benefício. Se as pessoas não souberem disso, não tem como saber se a aposentadoria está certa ou está errada. Então, busque no INSS a cópia do processo de aposentadoria. Como buscar? Diz que 135, agende no INSS uma data para pegar a sua cópia do seu processo de aposentadoria. Pegando o processo de aposentadoria na data agendada, verifique lá se está tudo certinho. Se tiver alguma dúvida de erro, peça uma revisão no INSS. O prazo de revisão é 10 anos. Atenção para o prazo da revisão, é 10 anos. Se tiver dúvida, aí consulte um especialista para poder dar uma orientação para você de como fazer essa revisão e se de fato tem diferença ou não. Os aposentados que continuaram trabalhando ou voltaram ao trabalho depois da aposentadoria, podem pedir a desaposentação. Isso não está certo ainda no Supremo Tribunal Federal, mas tem muita gente conseguindo antecipação de tutela, liminares de juízes e revisando o valor do benefício. O que significa isso? Todo mundo que volta ao trabalho é obrigado a contribuir, não tem escolha. Trabalhou, tem que pagar. E ao pagar a contribuição, você pode pedir a inclusão desse novo tempo de serviço, a inclusão dessas novas contribuições no cálculo da aposentadoria. Feito isso, você vai então constatar através de um cálculo se a aposentadoria vai aumentar ou diminuir. Nesta hora tem que ter muito cuidado. Tem gente pedindo a desaposentação e a aposentadoria gera benefícios menores. O primeiro passo para poder fazer uma desaposentação é um cálculo para saber se a aposentadoria vai aumentar ou não. Se ela for aumentar, aí sim, faça o pedido no INSS. Se o INSS negar,
com certeza vai negar, porque já estão negando esse tipo de revisão, aí sim faz um processo na justiça pedindo a desaposentação, que é a inclusão das novas contribuições na aposentadoria que a pessoa já está recebendo. Entendido. E muitos têm falado da questão do aumento, se não me engano, de 25%, que aqueles que são incapazes, mas que necessitam de cuidados especiais diários, né? Eles estão acamados e recebem aposentadoria, eles recebem essa margem, 25%, 30%. Isso, está sabendo de tudo já, James. Não, longe disso, pelo amor de Deus. Então, é o seguinte, olha, as pessoas que necessitam do amparo de alguém, né, têm direito a receber mais 25% do valor da aposentadoria. Independentemente do valor da aposentadoria, pode ser um salário mínimo ou pode ser o teto, não importa o valor da aposentadoria. Esses 25% é para ajudar a custear as despesas que a pessoa vai ter com um cuidador de idoso ou alguém da família que vai cuidar dessa pessoa, ou um enfermeiro. A grande discussão nisso tudo é o seguinte: se a pessoa está aposentada por invalidez, o INSS concede esse acréscimo de 25% desde que comprove a necessidade do amparo de outra pessoa. Mas quando a pessoa é aposentada por outro motivo, como por exemplo por tempo de contribuição ou por idade, o INSS não concede. A única forma de conseguir isso é na justiça. Já houve recurso do INSS e a Turma Nacional de Uniformização, que é uma espécie de tribunal lá em Brasília, disse que não importa a espécie da aposentadoria. Se a pessoa é aposentada e necessita do amparo de alguém para as necessidades do dia a dia, ela tem direito a mais 25% na aposentadoria. Basta agendar a perícia no INSS, levar o atestado médico e comprovar que existe essa necessidade. Sempre quando a gente fala em INSS, nós sabemos que ele pode conceder ou pode negar. Se negar, existe um recurso administrativo e se continuar a negativa, você pode então, obviamente, buscar seus direitos na justiça. Hilário, e quando o trabalhador ele procura o INSS, obtém o CNIS e vê que há um tempo no passado ele não foi registrado, ou foi registrado, mas o empregador não pagou a parte patronal ou até apropriou-se indebitamente, né, deixou de contribuir com as obrigações previdenciárias do trabalhador, ele não vai conseguir aposentar. Existe uma medida, seja administrativa ou judicial, para isso? Tem sim. Primeiro passo, né, vamos dividir os trabalhadores vinculados à Previdência Social em dois grupos. No primeiro grupo, aquelas pessoas que trabalham vinculadas como empregadas, e no segundo grupo, aqueles que trabalham por conta própria. Os empregados, ainda que a empresa não tenha feito a contribuição previdenciária, desde que ele comprove que houve o trabalho, ele tem o tempo de serviço garantido e o INSS não criará prejuízo, não dará prejuízo ao trabalhador. O que pode acontecer é a falta de contribuição e a falta da prova do salário, o INSS identificar como um salário mínimo. Esse mesmo grupo de trabalhador, que é empregado, eles podem comprovar o tempo de serviço através de um recurso administrativo chamado justificação administrativa ou através de uma ação na justiça, e aí eles vão comprovar, com base em documentos e testemunhas, o tempo que trabalharam. O tempo que eles conseguirem somar não necessita de indenização, o INSS não vai cobrar indenização, porque a obrigação de pagar era do empregador. E se o empregador não pagou, o INSS também não pode reclamar, porque ele tinha a obrigação de ter fiscalizado e não fiscalizou. Agora, o segundo grupo são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, né? O profissional liberal, o advogado, o médico, dentista, engenheiro, né? O autônomo, enfim, todas aquelas pessoas que trabalham por conta própria, comerciante, empresário. Essas pessoas, elas podem também recuperar o tempo de serviço que foi trabalhado, mas não tem comprovação. Mas neste caso, caberia a este grupo que trabalha por conta própria fazer suas próprias contribuições. Então o INSS só vai aceitar a prova do tempo de serviço se houver a indenização dos valores que a pessoa deveria ter pago e não pagou, porque aí não tem como jogar a culpa em ninguém. Entendi. Resumindo, como o nosso especialista disse, o Dr. Hilário Bock Júnior, é sempre bom nos programar. Isso é um exercício de cidadania e... corta, ficou uma porcaria. Como o nosso especialista Hilário Bock Júnior disse, é uma questão de cidadania nos programarmos para o futuro. Esse foi o nosso tema no programa de hoje, nosso compromisso semanal é neste horário. Agradeço ao nosso especialista Hilário Bock Júnior por nos receber, é uma honra tê-lo no nosso programa. Quem tiver sugestões de pauta, enviar um e-mail nesse endereço que está debaixo do televisor. Obrigado pela sua audiência.